Mateus 5, versículo 20 diz assim: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E o 21 continua dizendo: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Estas palavras não são do Velho Testamento, mas sim do Novo Testamento, e essas palavras saíram da boca de Jesus. Jesus está no Sermão da Montanha dizendo isso, que na lei, no Velho Testamento, aquele que matasse seria réu de juízo, mas agora no reino, na graça, no Novo Testamento, basta você se encolerizar contra o seu irmão, ou chamar ele de raca, louco, né? Ali é a tradução, você já será réu de juízo do inferno. Nós estamos vivendo hoje um tempo onde a palavra graça tem sido muito mal utilizada. A graça que hoje é pregada nos púlpitos de várias igrejas, que nós chamamos de hipergraça, é uma graça que ensina que o pecado não é assim tão preocupante, o pecado não é algo tão grave, Deus não vai te castigar, Deus não vai te corrigir, Deus vai passar a mão, não tem problema, continua. O importante é você vir na igreja, um dia Deus vai te tocar. E esse tipo de mensagem, mais bem uma mensagem motivacional e nunca uma mensagem que possa confrontar ou talvez ofender o ouvinte. Pois bem, olha que palavra as de Jesus. Jesus está dizendo que se a nossa justiça, se a nossa santidade não for maior que a dos escribas e dos fariseus, jamais herdaremos o reino dos céus. Então, qual que é a mensagem da graça? Se a mensagem da graça não é que Deus agora está bonzinho e deixa a gente fazer o que quiser, o que é essa mensagem? A graça de Deus é o que vem nos libertar do pecado. E é isso que eu quero ler para os irmãos em Romanos 6, do 14 em diante. Preste muita atenção. Vamos lá. Romanos 6, 14. Diz assim: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha aí, muito do foco dessa mensagem de hoje, dessa graça, é que nós já não estamos mais na lei. Agora nós estamos na graça, já não tem mais essa preocupação da lei. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, porque nós não estamos mais debaixo da lei, e porque estamos debaixo da graça, o pecado já não terá domínio sobre nós. Continua assim: Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Ou seja, a mensagem de hoje que diz, olha, pode pecar, não tem problema, não é tão grave assim, é contrária à palavra de Deus. É absolutamente o oposto. A Bíblia está dizendo, porque agora você está na graça, o pecado não consegue mais te dominar, porque a graça de Deus é o poder do Espírito Santo que opera em nós, que faz com que nós possamos vencer o pecado. Quero que você entenda o que Jesus estava dizendo. Vocês ouviram que lá no Velho Testamento, na lei, era grave, mas agora na graça é mais grave ainda. Ou seja, a graça não veio nos dar mais direito de pecar, ou mais amplitude de possibilidades para pecar. Pelo contrário, veio ser ainda mais rígido. E você diz, meu Deus, mas como vai ser mais rígido? E tem um porquê. Antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, ninguém poderia vencer o pecado, porque o pecado só pôde ser vencido na cruz. Ou seja, no Velho Testamento,
os homens não tinham o poder do Espírito Santo, não tinham a unção do Espírito Santo, não tinha a graça de Deus, não tinha o poder de Deus que hoje opera em você e em mim. Agora que nós temos esse poder, agora que nós temos a graça, agora que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, a nossa responsabilidade é muito maior e a nossa justiça, com certeza, precisa superar a justiça daqueles que viveram debaixo da lei. Mas olha como continua o texto aqui. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele que obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, glória a Deus, fostes feitos servos da justiça. Irmão, se você está na graça, agora você é escravo da justiça. Você só sabe ser justo e santo. Eu costumo dizer que aqueles que nasceram de novo, como diz a palavra de Deus, agora somos participantes da natureza divina. Como agora a natureza divina está em ti, assim como o DNA de Deus é santidade, o DNA daquele que nasceu de novo também é naturalmente ser santo. Ou seja, o natural é ser santo e o raro é pecar. Quero abrir aqui a palavra de Deus em 1 João 3, versos 6 ao 9. Vamos lá. 1 João 3, verso 6. Diz assim: qualquer que permanece nele, você permanece nele, não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu, nem o conheceu. Todas essas pessoas que vivem no pecado e dizem, não, mas eu conheci Jesus e a graça de Deus está sobre mim, o texto está dizendo, quem permanece no pecado não conheceu o verdadeiro Deus. Verso 7, filhinhos, ninguém vos engane. Olha aí, está tendo muito engano nos dias de hoje. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Agora, muita atenção no versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica mais o pecado. Talvez você esteja perguntando, pastor, mas por que eu ainda peco? Por que Paulo ainda disse, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço? Nós sabemos que vivemos num corpo que ainda possui a carne, os desejos pecaminosos. Mas o que o texto está dizendo é que para quem nasceu de novo, não é mais natural pecar. Ele pode até pecar, mas não faz isso de forma natural. Não é o proceder de sempre. Aqui a Bíblia diz, olha só essa palavra, porque a sua semente permanece nele. Aqui fala de genética, aqui fala de semente. Lá em 1 Pedro, fala da natureza divina. Nós nascemos de Deus, nós temos o DNA de Deus, a natureza dele é santidade. Ele é santo, santo, santo. Mas eu ainda posso pecar, porém não de forma natural. É algo que pode acontecer e se acontece, a Bíblia diz, nós temos advogado. É mais ou menos assim, se eu pegar uma carne que esteja podre e der para você comer e você ingerir essa carne podre, o que vai acontecer com você? Provavelmente, dentro de alguns minutos ou talvez uma hora, você vai começar a vomitar toda essa carne podre que você ingeriu, porque o seu organismo não está preparado, o seu DNA não permite carne podre no seu sistema. Porém, se eu pegar essa mesma carne podre e jogar para um cachorro, ele vai comer, ele vai desfrutar, ele vai se alegrar e vai se satisfazer com aquele pedaço de carne podre. Agora eu te pergunto, não é assim o pecado?
como a carne podre, eu posso até ingerir a carne podre. Pode até acontecer de que um dia eu coma essa carne podre. Mas o sistema daquele que é crente é vomitar, é se ajoelhar, é pedir perdão a Deus. Você já percebeu que para vomitar você muitas vezes se coloca de joelho? Assim acontece conosco espiritualmente. Quando ingerimos o pecado, que é algo que não é nosso, que é algo que não é mais natural para o meu sistema que é santo, então é natural para mim o quê? Vomitar, pedir perdão a Deus, expulsar aquilo que está fazendo mal para a minha natureza divina. Agora eu te digo, se você come o pecado, desfruta do pecado e permanece nele e se satisfaz nele, qual é o seu DNA? Será que o seu DNA é o DNA divino? Muita gente está usando aquele argumento: eu creio no Senhor Jesus. Mas o que é esse negócio de crer no Senhor Jesus? Não, eu creio que Ele morreu na cruz, eu creio que Ele é o Filho de Deus e já por isso eu sou salvo, Deus conhece meu coração. Gente, muito cuidado com isso. O que é crer? Porque olha o que a Bíblia diz em Tiago 2, versículo 20. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Olha aí, a Bíblia está falando duas coisas tremendas aqui. Primeiro está dizendo que os demônios também creem em Deus. E eles se estremecem na presença ou no nome de Jesus. Agora, o versículo 2 diz: a fé sem obras é morta. Então, o que significa crer no Senhor Jesus? Crer no Senhor Jesus não é aceitar mentalmente que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e morreu na cruz. Crer no Senhor Jesus é tomar posse dessa fé, é tomar posse de tudo que Ele fez por você. É você pegar e vestir a camisa, tomar para si, se submeter. É isso que você fez se você se batizou. No momento que você se batizou, você se submergiu naquela água, dizendo: eu morro para mim mesmo, eu me submeto a tudo aquilo que Jesus ensina. E quando você sai daquela água, você está dizendo: eu nasci para uma nova vida, para caminhar em novidade de vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, eu sou uma nova criatura que agora tem o DNA de Deus. Hoje em dia, essas pessoas que estão ensinando dessa super graça, hiper graça, essa graça que na verdade é uma desgraça, anda dizendo que não precisa de muito esforço para seguir a Jesus, que é do seu jeito, Deus te aceitou desse jeito, continua desse jeito, mas não é isso que Jesus disse. Jesus disse: aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz não é digno de mim. Eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo a negar a si mesmo. Eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo a deixar a vida passada, a seguir a Cristo, renunciando tudo aquilo que te impede de ter santidade. Dentro das doutrinas dessas igrejas que ensinam a supergraça e hipergraça, dizem que Deus já não pune mais o homem. Agora, na graça, Deus é tão bonzinho que Ele não pune mais. Eu te pergunto, se você é pai e está assistindo esse vídeo, você acha que o amor é não corrigir seus filhos? Deixa eles fazer o que eles quiserem, então eu amo ele mais. Agora o meu amor é demonstrado para o meu filho porque ele faz o que ele quiser, ele se comporta mal e eu não o corrijo? De jeito nenhum. O amor de Deus também corrige, também traz correção. Então, muitas dessas igrejas ensinam que Deus não corrige mais, que não tem problema as coisas, e não é verdade. Deus continua corrigindo, castigando, Deus continua repreendendo. Tudo isso são termos do Novo Testamento: repreender, castigar, exortar, tudo isso ainda existe. Olha o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 3, versículo 19, por exemplo. Olha aqui, diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Logicamente, essa repreensão, logicamente, essa correção, esse castigo é para levar a pessoa ao arrependimento. Eu lembro muito bem uma vez que eu estava me desviando do meu caminho, já estava ministrando a palavra, e eu sei muito bem
que eu comecei a pecar, a fazer coisas erradas. E eu lembro muito bem da correção que Deus me deu. Eu fiquei tão quebrantado. Foi algo assim que mexeu tanto comigo. Foi uma correção de Deus que doeu muito, mas hoje eu louvo a Deus que Ele me corrigiu, porque senão eu estaria totalmente desviado, totalmente fora dos caminhos, totalmente fora do propósito de Deus que hoje, graças a Deus, eu estou vivendo. Então, Apocalipse 3,19 fala que Deus repreende, Deus corrige, Deus castiga para nos levar ao arrependimento. Hebreus 12:11 diz assim: e na verdade toda correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois, olha aí o que aconteceu comigo, produz fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, a correção de Deus, que ainda existe, vai te trazer o que? Fruto pacífico de justiça. Vai te devolver a santidade. Nessas novas igrejas e nesse novo movimento de hipergraça, não pode-se mais denunciar o pecado. Jesus, quantas vezes pegaram pedras para apedrejá-lo porque ele denunciou o pecado? Estevão morreu apedrejado porque ele denunciou o pecado. Quantos dos nossos irmãos, o irmão Paulo, foi apedrejado, perseguido porque denunciou o pecado? Nessas novas igrejas, nesse novo movimento, é ignorado o Velho Testamento. Meu Deus do céu, não existe Novo Testamento por si só, ele é completamente baseado no Velho Testamento. Os 10 mandamentos continuam vigentes no dia de hoje. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, honrarás pais e mãe. Todos eles continuam vigentes no dia de hoje e devem ser pregados, devem ser anunciados e devem ser ensinados. Outra característica desse movimento é que muitos líderes dentro da igreja, liderando, vivem uma vida de pecado abertamente. Meu Deus do céu! Como nós vamos ter líderes de células ou grupos, como você chame na sua igreja, que vivem amaziados, não estão casados? Como nós vamos ter pessoas que são casais de namorados, que todos sabem que estão vivendo uma vida de pecado e jamais são repreendidos? E assim por diante, pessoas que estão tocando no louvor, em adultério, em muitos outros pecados, a gente vê isso todos os dias, mas ninguém confronta isso. Aí vem aqueles dizer, não, mas Jesus andava com os pecadores. Irmãos, nós precisamos chegar hoje num equilíbrio. Jesus chamava o pecador, mas para o arrependimento. Nesse movimento, a mensagem não é mais cristocêntrica. Agora a mensagem ela é baseada no ego da pessoa, no seu propósito, no seu sonho, mensagens motivacionais. Mas nós precisamos voltar a pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer sim, que nós temos que nos arrepender. A palavra de Deus vai dizer sim, sem santidade ninguém verá Deus. A palavra de Deus vai dizer sim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, senão você não será digno do Senhor. É isso que a palavra prega. Nós temos que prezar pela palavra e por uma mensagem cristocêntrica. Nesse novo movimento de hipergraça, o sobrenatural de Deus, os milagres, as curas, não são valorizados e muitas vezes ridicularizados. Não acreditam, não querem, não fluem nos dons do Espírito Santo. Tenha cuidado. A palavra de Deus diz, estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Leia o livro de Atos, milagres, 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 curas, libertações. Este é o evangelho de poder de Deus. Nesse movimento muito perigoso que nós chamamos aqui nesse vídeo de uma desgraça, é a igreja politicamente correta. Não pode se falar de pecado, não pode se confrontar o aborto, o homossexualismo, o que a Bíblia condena. É uma igreja para todos, venha como estás e permanece assim. O importante é você estar aqui. Se Deus te mudar bem, se não te mudar, amém.
Eu não creio nisso. Jesus nunca foi politicamente correto, os discípulos nunca foram politicamente corretos e por causa disso todos eles foram martirizados, todos eles morreram perseguidos por aquilo que eles pregavam e falavam. Então, um verdadeiro seguidor de Jesus não tem medo de falar a verdade. Nós temos que achar, obviamente, um equilíbrio entre aquela mensagem tão condenatória do pecado e aquela mensagem do amor de Deus, aonde nós encontramos o equilíbrio, porque nós não podemos ter aquela mensagem de destruição, de inferno, realmente não podemos cair nesse lado extremo, mas também não podemos cair no outro lado extremo. Aonde está o equilíbrio? Jesus, quando confrontou uma mulher adúltera, ele estendeu a mão, ele a defendeu, ele disse: quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Essa é a atitude. Nós temos que amar o pecador, atrair o pecador pelo amor de Deus, pelo perdão de Deus. Mas lembre-se que Jesus, cada vez que perdoava os pecados de alguém, no final ele dizia: vai e não peques mais. E para outro homem que foi curado lá no tanque de Betesda, ele disse: vai e não peques mais, para que não aconteça com você algo pior. Ou seja, venha como estás, Deus te ama, Deus vai te perdoar, Deus vai te libertar e não peques mais, para que não aconteça contigo algo pior. Porque ainda o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, o Zoe de Deus, a vida poderosa de Deus que opera em você agora para você vencer o pecado. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.